Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. E hoje, assim, é um episódio realmente que eu não sei nem descrever o quão especial é e o quanto eu espero isso há muito tempo, um sonho que está sendo realizado. Hoje vocês estão testemunhando isso, que eu vou conversar, gente, com ele, com o médico da família brasileira, com uma das pessoas que sabe lidar com o outro, que sabe conversar com o outro, apresentar temas sensíveis, difíceis, de uma forma descomplicada, de uma forma humana, e que acaba de publicar seu 20º livro. Estamos falando, sim, dele, do maior, Drauzio Varela, e dispensa apresentações, introduções, porque ele já escreveu livros que com certeza vão estar na estante da sua casa, sobre os mais diferentes assuntos, e a gente vai conversar hoje sobre isso. Ele acaba de publicar O Sentido das Águas, Histórias do Rio Negro, pela Companhia das Letras, que é a sua editora. Eu também agradeço a companhia aqui que conseguiu organizar essa entrevista. E doutor Drauzio, bom, primeiro já até agradeci, já disse o quanto estou emocionado por estar aqui hoje, mas eu queria começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: antes do Drauzio Varela médico, do Drauzio Varela escritor de tantos livros, eu queria falar do Drauzio leitor. Eu sei que tem um leitor muito apaixonado pela literatura aí. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse Drauzio leitor, de onde surgiu esse interesse pelos livros, pela leitura, e se isso continua até hoje, né? Se isso vem te acompanhando por toda a sua vida. Olha, Pedro, é um prazer estar aqui com você. Já tinha ótimas referências a seu respeito. Eu acho que eu comecei lendo gibi, quando era bem criança. Quando era criança tinha poucas opções, havia poucas opções. Uma delas era o dos gibis de faroeste. E eram heróis de faroeste, aqueles que davam a cavalo, atiravam, etc. Tinha o Rocky Lane, Roy Rogers e muitos outros. Aí depois vieram o Mandrake, o Fantasma. Eu era fascinado por esses gibis. Então, pequenininho, assim que eu aprendi a ler, eu fui me familiarizando com essa literatura em quadrinhos. Depois, na escola, vieram os Zé de Alencar, as coisas mais clássicas, né? E aí eu descobri o Machado de Assis. E quando eu descobri o Machado de Assis, foi através eu acho que foi o Dom Casmurro, o primeiro que eu li. E eu achei muito interessante. E especialmente Memórias Póstumas, que eu já li umas 5 vezes ou 6. E cada vez eu acho que das outras vezes eu não entendi nada. O Machado tem essa coisa, né, de você vai, especialmente quando você vai ficando mais velho, você vai tendo uma outra profundidade na leitura. É muito interessante essa coisa de você ler um livro muitas vezes, né? Porque você vai formando camadas de entendimento. E eu acho que o Machado me deu um impacto muito grande já nos 15, 16 anos. E aí eu entrei na faculdade de medicina, o vestibular e a faculdade. E aí é um período que não dá espaço para mais nada, né? A medicina é uma profissão muito egoísta, né? Você tem que se dedicar a ela mesmo o tempo todo. E aí essa fase de internato, residência, você trabalha feito louco, e foi um hiato mesmo nas minhas leituras. Esse ato levou um pouco de tempo, porque você tive que estudar muito, né? Medicina você tem que se aprofundar, não pode ser assim. E aí eu descobri os russos, que já tinham coisa, e eles tiveram muito grande, né? Porque os russos têm uma coisa muito interessante, não é, Pedro? Eles entram fundo na alma humana.
Fundo, fundo. E quando você acha que você está suportando demais, está no máximo suportável, eles dão mais uma volta ainda, né? Eu lembro de um conto do Chekhov, que é um menino que de 9 anos, acho que 9 anos, que ele escrevendo uma carta para o avô e pedindo para o avô ir buscá-lo na casa em que o avô o havia deixado. E ele começa a contar por que ele queria que o avô fosse buscá-lo. Que ele tinha ido para lá para poder estudar e para se alimentar, para ter uma vida mais decente. E que, na verdade, ele era um escravo daquela família. Uhum. Dormia embaixo do fogão, no chão. E ele apanhava. Esse menino vai descrevendo a história toda e você vai ficando condoído daquela criança, né? Ele insistindo que o avô o buscasse. Aí, quando você chega no máximo da tragédia, da desgraça, está envolvido com aquele drama da criança, ele escreve essa carta quando os patrões tinham ido para a missa de Natal. E aí eles agora têm que terminar a carta, vovô, porque eles vão chegar. E se eles chegarem e perceberem que eu escrevi uma carta para vocês, vão me bater. E aí ele pega a carta, põe no envelope e joga numa carta de correio, sem endereço e sem nada. Não tem coisa mais dolorosa, na verdade. Eu acho que ilustra bem. Perdeu. Essa coisa russa, né? E aí o Tolstói, a Ana Karenina, li os clássicos dele, Guerra e Paz e tudo. Fiquei muito influenciado pela literatura russa. E os russos têm uma coisa interessante, além desse aspecto, eles adjetivam um pouco os textos, né? Uhum. E é uma coisa que eu persigo nos meus textos, sabe? Eu tento usar o mínimo possível dos adjetivos. Às vezes é fundamental você colocar o adjetivo e aí tem que ser usado sim, claro. Mas quando ele pode ser evitado, fica melhor. Porque, na verdade, quando você escrever é criar imagens, não é? Uhum. Eu sempre lembro de um texto do retrato do artista quando jovem, em que ele diz assim, o menino está no internato e vai para a escola, se não me engano, é o Queen's College, lá na Irlanda. E aí ele chega na janela, ele está com a morte na alma, né, de ser colocado naquele ambiente sozinho e tudo. E ele olha para a janela e diz assim: Rain was falling on the tower. Yes, rain was falling on the tower, on the church, on the college. Então, olha que coisa sintética. Constrói a imagem da cidadezinha com a chuva caindo na torre, na igreja e na escola onde ele está, não é? Em uma linha. Numa linha. Eu teria que escrever uma página para escrever a chuva, né? E hoje em dia, a leitura continua muito presente na sua vida? Continua, o tempo todo. Eu fico tentando ler o máximo que eu posso. O mundo moderno, eu que vivi o mundo mais antigo, o mundo moderno afastou a gente dos livros, né? Essa que é a realidade, né? Porque você com essa maldição... Maldição. Essa invenção do diabo, né? Não o celular, a tela do celular. Isso te distancia, você está toda hora recebendo, por mais que você queira se defender, é difícil. Eu tive outro dia com o João Moreira Salles e eu falei, como é que eu faço? Te mando isso por WhatsApp, eu falei, não tenho celular. Eu fiquei morto de inveja dele. Morto. Como é que você consegue viver hoje sem ter o celular? É um privilégio, né? Privilégio enorme, não é? E como é que se consegue isso hoje? Isso afasta a gente dos livros, né? Afasta muito.
Totalmente, doutor Drauzio. Até saiu no passado uma nova versão da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é a principal pesquisa que tenta fazer um perfil dos leitores, né, no país. Ela mostrou que a gente perdeu milhões de leitores dos últimos 4 anos para cá. E aí, quando você vê os motivos das pessoas para justificarem o porquê não leem, lógico que tem questões socioeconômicas de acesso à leitura, mas o primeiro motivo na justificativa é não ter tempo, não tenho tempo. E aí eu fico assim meio curioso, porque o Dr. Drauzio deve ter uma vida bem corrida, né? E consegue separar alguns minutinhos do seu dia para leitura. E, na verdade, o segundo justificativa que as pessoas dão não tenho interesse. Eu acho que muita gente deve ter falado que não tem tempo porque não quis falar que não tem interesse. Mas o problema é que o celular, ele não só afasta, como ele destrói a intimidade da pessoa com o livro, então a pessoa não tem nenhuma intimidade com a leitura. E ele realmente rouba esse tempo, né? De 15 minutos. Será que as pessoas não têm 15 minutos para ler um livro? É claro que quem tem interesse acha tempo, não é? É evidente, não? Eu tenho, por exemplo, eu baixei no meu celular uma coleção completa dos contos do Tolstói. E eu tenho aqui. Você tem aí, né? Eu tenho essa edição lindíssima da Kozak Naif. É muito linda essa edição. É de colecionador hoje em dia. Eu tenho essa coleção. Mas eu baixei no celular por quê? Porque às vezes eu acordo de madrugada. E mais ou menos, velho acorda assim 3 horas da manhã e tal, acorda. Tem uns jovens também que acordam. E às vezes eu acordo de madrugada e se eu começo a ler, eu leio 10, 15 minutos, me dá sono e eu acabo dormindo. Eu li o Moby Dick assim, desse jeito. Vai devagar. Dá sono, né? E dá sono o Moby Dick em algumas partes. Em alguns momentos, sim, porque ele abusa da paciência do... Exato. E aí, eu baixei esses contos. Eu procurei os tradutores mais consagrados no Brasil, Boris Schneider, esqueci o nome dos outros 2. Rubens Figueiredo. Rubens Figueiredo, e tem um outro que é o... Paulo de Brito. Paulo de Brito, acho. Não é, não, Paulo... não é de Brito, não. Bom, mas enfim. Tá. Ele não tinha, não, quando eu baixei no lugar, não tinha. Falei, já que é para ler uma tradução de alguém que eu não conheço, francês. Eu fui alfabetizado em francês, falo um pouco, falo mal, mas falo. E leio bem. E aí eu baixei esses contos. Aí quando eu acordo de madrugada eu fico lendo. E alguns são melhores, outros são meio chatos. Chato falar quando você critica gênios da literatura, não é? Não, faz parte. Mas faz parte, claro. Sabe lá como eles fizeram, as encomendas que eles tinham que atender. Exato. E aí eu consigo, dessa forma, ler durante a madrugada também. E tem os livros que eu estou lendo agora. Mas eu tenho um problema sério, Pedro, que é o seguinte. Tem um mundo de coisas que eu não li. São importantes, são as obras-primas da literatura. E aí você começa... Não, tenho que ler agora, sei lá, Madame Bovary, eu já li, mas... uma hora chegou, tenho que ler, não é possível não ler Flaubert. Aí você tem que ler os clássicos. Você não leu, e são muitos, não é? Muitos. E aí você não consegue acompanhar a literatura atual, o que é ruim, né? O que é muito ruim. Porque tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil, inclusive muita coisa boa, né? Claro. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Eu também. E tem os livros dos amigos, né, que também são sempre interessantes. Por exemplo, eu sou muito amigo do Milton Ratum, e ele escreve. Que bom, esse daí é uma boa amizade, né? Porque você sabe que vai vir coisa boa. O problema é, às vezes, um amigo que quer inventar de escrever, né? E você tem que ler. Então, sabe o quê? A pessoa que escreve o primeiro livro,
que é um assunto no qual você não tem o menor interesse, né? E que te pede para ler e comentar. Você fala, ai meu Deus, não vai ser possível. Ai, meu Deus, doutor Drauzio. Agora saindo um pouco da leitura, indo para a escrita, você sempre quis ser médico, pelo que eu li, né? E você fala isso com frequência, é algo que já meio que nasceu com você. Mas e ser escritor? Porque você escreveu seu primeiro livro, já foi, né, com mais de 50 anos. Como é que foi como é que foi essa virada de chave? De onde veio esse interesse de escrever sobre algo que não tivesse qualquer relação direta e técnica com a medicina, que seria a sua profissão? Olha, eu sempre gostei de escrever, o prazer de escrever. Quando eu era moleque, estava lá na escola ainda, e no fundamental, que naquela época chamava primário e ginásio, eu sempre fazia as composições, e especialmente as descrições. Tinha uma coisa da editora Melhoramentos, em que a professora punha um tripé assim na sala e ali tinha umas imagens da editora Melhoramentos, eu lembro dessas cenas até hoje, são lindas. Se eu achasse hoje esses cartazes, eu compraria do jeito que pudesse. E mostrava a cena, assim, aquela famosa do sapateiro com um sapato furado e uma menina descalça diante dele, e ele olhando com desânimo para o sapato, como se não desse conserto. E a professora dizia, descrevam esses quadros. E você tinha que fazer a descrição. Eu adorava essas descrições. Já estou falando com 7, 8, 9 anos. Uhum. Depois, com medicina, eu escrevi textos médicos, escrevi vários deles. Aí em 1989, a vida me levou para o Carandiru e eu acabei atendendo na cadeia e convivendo muito de perto com aquela realidade. Chegou um momento que eu pensei assim, quando estava com amigos ou numa roda familiar, eu não contava nada da cadeia. Por uma razão simples, porque eu virava o centro da atração. Você começa a contar a história de cadeia, todo mundo cala a boca, porque ninguém tem histórias mais rocambolescas do que essa, né? Então, eu nunca comentei, e até hoje não faço isso em nenhuma reunião social. Contar um caso que se passou na cadeia, eu estou atendo em cadeia há 36 anos. Mas, por causa desse interesse, eu pensei assim, falei, quem sabe, tinha um jornal popular na época, chamava Notícias Populares. O pessoal dizia que você torcia o jornal. Ó, desgraça. Saía sangue quando você torcia o jornal. E eles tinham umas manchetes que eram maravilhosas, né? Muito interessantes. Eu lembro de uma que dizia assim, adubava bananeiras com cadáver. Nossa! Foi matado a mulher e enterrado a mulher na casa, no quintal dele. E aí tinha uma bananeira perto. A manchete era essa. E eu falei, pô, se eu conseguisse contar esses casos num jornal, num Notícias Populares, pode ser interessante, né? Aí sim, você tem uma coisa que são pequenos contos. Tinha um guia lá que chamava Ramão Gomes Portão. Nunca esqueci esse nome. E era interessante, ele contava os crimes, fazia comentários sobre a polícia e tudo. E quando era moleque, eu nasci no Brás, que era um bairro operário, e era uma época que rádio era uma coisa rara ali naquele local. E eu tinha um primo do meu pai que morava junto do lado da gente ali e que tinha rádio. E ele ligava o rádio, tinha um programa na Rádio Record, antiga Rádio Record, que chamava O Crime Não Compensa. E era um programa onde eles contavam um crime que tinha acontecido na cidade e terminava invariavelmente com essa frase, porque o bandido acabava preso pela diligente polícia paulista. E no final, terminava assim, que o fulano, então, ia para trás das grades e ia aprender que entrava uma voz forte, que o crime não compensa.
Mais tarde eu descobri que quem fazia o bandido, invariavelmente, era o Adoniran Barbosa. Ah, Ele fazia o bandido. Mas a criança não via o crime não compensa. Não via, não achava. Falava, Uhum. mãe, eu primeiro não tinha, minha mãe morreu, eu era muito criança. E depois esse tio era mais permissivo. E ele juntava os homens ali na casa dele para ouvir o crime não compensa, que ninguém tinha rádio, só ele. E ele me deixava escutar a história. Depois, no dia seguinte, quando eu chegava na rua, a molecada queria ouvir as histórias do crime não compensa. E eu contava, porque aquilo me tornava o centro das atrações na calçada de casa. E sempre tive interesse por esse universo. E lá na cadeia, aliás, quando eu fui à cadeia por acaso para fazer um vídeo e aí senti esse apelo da infância. Muito bem. Eu então decidi que ia fazer esse livro, fazer uma coluna que podia ser interessante fazer uma coluna para Notícias Populares. Eu tinha um amigo jornalista que falou, vai ser interessante, vão se interessar, porque um médico escrevendo uma coluna policial. E, de fato, ele conversou com uma pessoa que ele conhecia lá, o cara falou, a gente tem interesse. Falou, então, escreve. E eu, quando comecei a escrever, Pedro, fiquei com uma dificuldade, porque eram histórias que se passavam na cadeia. E para você contar histórias que se passam na cadeia, você tem que descrever a cadeia. Uhum. E como? Cada história você descreve a cadeia? Ou o cara vai ler e fala, já li isso aí no conto anterior. E aí fiquei perdido. E aí falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo uma descrição da cadeia para mim. Uhum. E aí eu vejo depois como eu uso. E aí eu voltei aos pavilhões, porque eu andava a cadeia inteira. Era uma cidade praticamente, o Carandiru, a casa de detenção. Falei, eu vou descrever, eu vou olhar a cadeia com o olhar de escritor. O olhar de escritor é diferente do olhar casual. Sim. É contínuo. Olha pela vida, né? E aí eu percebi que aquilo dava um livro. Sabe, quando eu descrevi, eu falei, não tem como contar essa história, falar da arquitetura da cadeia sem falar das pessoas que vivem ali e da cultura de cada pavilhão. O pavilhão em que vêm os principiantes, que era o pavilhão 9, não pode comparar com o pavilhão 8, onde estão os reincidentes. E aí eu tive essa ideia de que isso podia dar um livro. E a partir do Carandiru e com a repercussão que o livro teve, eu falei, olha, não dá para viver mais sem esse prazer de escrever. Então, doutor Drauzio, eu queria chegar nisso. Primeiro que esse primeiro já foi um sucesso, que depois foi adaptado, uma adaptação maravilhosa para as telas. Mas o que despertou em você, na publicação de um primeiro livro, né, já com quase 60 anos, que fez com que você dissesse assim, não, eu quero continuar? Era mais o ato de escrever, mais a sensação de colocar no papel para outras pessoas lerem as suas histórias e você receber feedbacks? O que foi realmente, você diz assim, foi isso que me fez falar assim, agora eu não paro mais? Sabe, foi descobrir o prazer que a escrita pode dar para uma pessoa, mesmo para uma pessoa ignorante como eu sou, mas era mais naquela época. Mas que é o seguinte, você pensa, não existe felicidade plena, claro, né? Às vezes infeliz, enfim. Mas você, para experimentar um momento de felicidade, de alegria, você fica na dependência de fatores externos. Recebeu uma boa notícia, uma coisa que você estava esperando, a hora que você recebe, dá aquela explosão de felicidade, né? Ou você precisa de acontecimentos ao seu redor. Você precisa ter, sei lá, uma reunião com pessoas que você gosta, um encontro com a mulher amada. Você precisa ter alguma coisa que aconteça fora de você e que fica na dependência dos outros ou no lugar em que você está.
Você chega de repente, num, sei lá, diante de vou falar da Amazônia, que é o lugar que me encanta, você chega, pega aquele rio refletindo tudo que existe acima dele, tudo, e você fica feliz de estar naquele ambiente. Agora, para escrever, você obtém exatamente a mesma coisa diante de uma parede branca, com um computador na tua frente. Você começa a escrever ali. Você sabe mais ou menos a história que você vai contar, no meu caso, ou o personagem que você vai descrever. Você começa. E aí aquilo vai te puxando para um lado, para o outro, fica ruim, você apaga umas coisas, volta, escreve outras. Tem um momento na escrita em que você fala, porra, ficou bom. Ficou bom. E ficou melhor do que eu pensava. Esse é o ideal. Né? Melhor. E aí, nesse momento, você experimenta um pico de felicidade intensa que você obteve sozinho. Você diante de uma parede ou num aeroporto com uns idiotas que ficam brigando com a secretária pelo celular. E você obtém essa felicidade, é só você. São raras essas sensações na vida, não é? Muito raras. Ele te dá isso e pode te dar muitas vezes. Às vezes não, às vezes você escreve um texto e você fala, tá bom, ficou legal. Mas de uma hora para outra acontece de um texto te provocar esse tipo de sensação. E isso é muito legal, né? E nenhuma outra atividade humana dá. Eu acho que deve ser meio parecido com um pintor que num momento ele termina a tela, ele olha e fala, meu Deus, ficou bom isso aqui. Mas ele precisa do cavalete, precisa da tela, precisa do pincel, o escritor não precisa de nada. É verdade, é verdade. E realmente é uma sensação de suficiência, né? Assim, você se sente, pô, eu comigo mesmo consegui. Né? Dá uma sensação de um sucesso, né, interno, que é muito indescritível. E desde então, né, agora com o seu 20º livro, você também transitou por temas muito variados, né? Então teve a questão dos livros que envolvem o sistema penitenciário, carcerário. Você escreveu livro infantil, você escreveu livro sobre corrida, você escreveu livro sobre a proximidade da morte, você escreveu agora sobre essa sua experiência visitando o Rio Negro por muitos anos. O que te motivou a transitar por assuntos assim tão variados e o que você enxerga como sendo o fio condutor, talvez, de todas essas narrativas? São as histórias que te contam? Você é alimentado, talvez, por lidar com tantas pessoas e ouvir tantas histórias diferentes? Pedro, eu não tenho talento nenhum para ficção. Nenhum. Eu ia te perguntar isso também, porque... Até uma vez eu tentei escrever um livro, eu estava muito em contato com o pessoal do Jogo do Bicho, que eu tinha conhecido na cadeia e tinha assistido a algumas extrações, né, na hora que eles estão ali conferindo os resultados, fazendo os pagamentos e tudo. E aí eu comecei a escrever um texto, eu falei, vou fazer uma coisa dessas, baseado nesses personagens que eu conheci. Comecei a escrever e tal, e eu tenho o hábito sempre de submeter a pessoas que têm experiência com essas observações. E mandei para a Maria Emília Bender. A Maria Emília tinha editado o Carandiru, ela trabalhava na Companhia das Letras naquele tempo. Você certamente conhece ela. E a Maria Emília leu e me telefonou depois e falou, Drauzio, você faz questão de escrever ficção? Ai, que banho de água fria! Aí eu entendi que eu ia ser ridículo escrever, ia ser difícil para mim e não ia dar certo. Você faz questão, porque se você fizer questão, a gente vai ter que trabalhar um pouco nisso. Vai dar trabalho, você está preparado? É uma frase cheia de significados essa. E aí você ficou com essas histórias, então... Aí eu pensei o seguinte, que eu falei, olha, o que eu gosto é de contar história.
Então, eu gosto de contar a história. Eu tive uma vida, assim, por inúmeras razões, e tudo muito variada. Transito ainda em várias áreas, né? Eu disse que, olha, se eu conseguir contar essas histórias bem contadas, eu vou ficar feliz comigo mesmo. E é isso que interessa, porque o importante quando você escreve não é você pensar se os outros vão gostar ou não. Claro, se eles gostarem, é muito melhor, não é? Mas é você estar feliz, você obter esse grau de felicidade que eu descrevi agora há pouco. O porra, ficou bom esse negócio, né? Ficou bom. Olha, eu estava no Rio de Janeiro, num apartamentinho pequeno, lá no Leblon. Mas esse apartamentinho pequeno tinha uma vista para o Cristo Redentor. E eu tive uma vivência lá na detenção, foi um show que a gente fez da Rita Cadillac. Uhum. É uma grande artista. Você imagina uma mulher como ela? Esse dia nós pusemos 1.000 pessoas num cinemão antigo que havia lá na detenção, que já não tinha cadeira, que eles tinham queimado numa rebelião anterior. E põe aquela mulher com uma saia preta, colada no corpo, que chegava um pouquinho acima do joelho, e ela entra em um conjunto musical que chamava Reunidos por Acaso, era um conjunto de pagode criado na Casa de Detenção, um nome ótimo, né? E eles entravam tocando, e ela entrava e começava a dançar. Você imagina aqueles 1.000 homens trancados ali, e vem uma mulher que eles conheciam da época do Chacrinha, etc. E ela entra e começa a dançar. E às tantas, eles começam a gritar: vira, vira Rita, vira madrinha, ela chamava de madrinha. Vira, eles queriam que ela virasse de costas, porque ela era famosa pela bunda. Aliás, ela tem uma frase que ela disse: quando eu morrer, me internem de bruços, para que o povo brasileiro me reconheça. Sensacional. Ah, maravilhoso. Nós ficamos muito amigos. E de repente ela ensaia que vai virar, ela põe o dedo na boca, sabe? Ela faz uma cena e que aqueles homens ficam vidrados. E eu, na hora, eu não conhecia da televisão só. Naquele tempo, eu fiquei olhando e falei: essa mulher é uma grande artista. Ela entra num lugar desse, encanta essa multidão, e de repente ela vira de costas e rebola. E a cadeia ficou num silêncio total, Pedro. Não se ouvia uma mosca. Não. E ela vai abaixando assim, fica até paralela ao chão, aí ela começa a subir outra vez, dá um tranco, e a hora que ela dá esse tranco, a cadeia cai. É uma gritaria, Tudo assim. Você não precisa ter ficção, doutor Drauzio, porque a sua realidade ela é mais criativa do que muitas ficções. Claro, quem é que imagina uma cena dessa? Exato, não precisa de ficção. Mas eu escrevi e chegou um momento que eu achei que estava bom. Eu fui invadido por uma sensação de felicidade, Pedro. Eu lembro que eu desci, parei no primeiro bar que tinha um balcão para fora, assim, pedi um chopp. Tomei o chopp, fiquei andando, mas foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E que eu obtive realmente feliz, sabe? Aham. Sozinho, sem ninguém por perto. É muito legal essa capacidade que a escrita tem de te levar para um outro patamar, não é? Você viciou nisso, né, pelo visto, porque não parou mais, que bom. Esse é um vício que a gente gosta. E doutor Drauzio, você lidou com muitas histórias e pessoas que, para a maior parte da sociedade, são vistas como os marginais da sociedade. Então, né, os presidiários, os detentos, os criminosos, que ficam sempre em último plano e são vistos como pessoas, né, erradas, não desejadas. Você lidou muito de frente com a epidemia da AIDS, né? Vocês que também eram, né, os gays, os depravados. Eu sou um homem gay, hoje em dia não consigo imaginar como é ter vivido aquilo. Se eu pensar que meus amigos do nada começariam a morrer, eu poderia morrer, e aquela morte que só acontecia, né? E hoje em dia, ver uma pessoa
como você, que lidou com essa diferença de uma forma tão humana e que continua lidando, eu te pergunto, o que falta para as pessoas que hoje em dia e cada vez mais têm tanta dificuldade de lidar com o diferente? No momento de tanta polarização em que o diferente é visto como algo não desejado, o que te faz querer continuar lidando com esse diferente? O que você acha que falta, então, nessas pessoas em relação a isso? Eu não sei o que falta, eu sei o que sobra. O que sobra é ignorância. Sabe, ignorância, você não reconhecer que nós somos pessoas muito diferentes. E a versatilidade do ser humano é enorme, não é? Você pensa o seguinte, os animais, de um modo geral, são muito atentos à ecologia. Você não encontra um animal que viva no deserto e na Antártica, não existe isso. Né? Você não encontra um animal que seja capaz de sobreviver em temperaturas muito baixas e em temperaturas muito altas. Não existe também. O único animal capaz de fazer isso é o homem. O homem tem uma capacidade de adaptação que é a razão pela qual nós dominamos a Terra, né? Para o bem e para o mal. Mas você tem gente que mora no Polo Ártico e tem gente que mora na floresta amazônica. Muito bem. A gente é como uma praga, né? Que tá em todo lugar. Consegue se adaptar a uma praga. É uma praga, que graça. Exato. Não, em lugar mais inóspito, vai lá no deserto, constrói uma cidade no meio do deserto. Né? Agora, isso acontece por quê? Por causa das nossas diferenças, não é? Você diz o que... Eu fiz um estágio em Estocolmo, no Instituto Karolinska, e quando eu voltei de lá, eu estava conversando com meu sogro, que era engenheiro agrônomo, vivia aí no mato, nas fazendas e tal, e eu comecei a descrever como era o dia a dia, né, o frio que fazia na Suécia. Ele disse, por que essas pessoas vão morar lá? Ele não entendia, né? E isso acontece porque nós temos uma dificuldade de lidar com o que é diferente da gente. E a ignorância vem de onde? A ignorância vem de não entender esse fato. Você vê uma pessoa que tem determinada atividade. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de entender como alguém, uma criança, entra para o seminário, faz voto de castidade e dedica a vida inteira à igreja, a Deus, a uma figura abstrata, não é? E eu não consigo entender, eu, pessoal, porque eu não posso me colocar no papel, na posição dele, né? Não, é intransponível essa posição. Mas ele acha engraçado viver desse jeito, encontra prazer, encontra beleza nesse tipo de vida. A gente tem muita dificuldade. No caso específico das variações da sexualidade humana, isso é muito pior, porque entra o preconceito. E o preconceito pode ser brutal e resulta em quê? Muitas vezes em assassinatos, resulta em violência. Na verdade, nós tratamos os seres humanos como se eles fossem iguais. Nós queremos que eles sejam iguais, porque quando eles são diferentes, eles nos questionam. Eles questionam a nossa forma de viver. Eu vejo uma pessoa no seminário ali, fechada, alguns rezando o tempo inteiro. É claro que eu não quero isso para mim, mas eu tenho que pensar um pouquinho o que eu levo a fazer isso, né? De que maneira? No caso da sexualidade, especificamente, é a ignorância da condição humana. Você pode controlar seu comportamento. Eu também, todo dia nós estamos fazendo isso. Mas a sexualidade, o desejo, você não pode controlar. Você pode dizer, não, eu desejo aquela pessoa, mas eu socialmente ou por qualquer razão pessoal não quero me aproximar dela. Isso é possível fazer, mas negar o desejo você não consegue, não há nenhuma possibilidade. E as pessoas se sentem pessoalmente ofendidas quando elas sentem que o outro tem um desejo que é diferente do dela. Sabe, o problema aí não está no comportamento, no desejo que o outro sente. O problema está naquela pessoa.
Ela que tem o problema de ser incapaz de entender que nós somos diferentes, que nós vivemos uma outra realidade, né? Uhum, sim. E até é curioso, e tem uma história engraçada, pessoal, porque quando eu me assumi gay, eu consegui me aceitar, né, com 27 anos só, e aí eu contei pra minha família, pros meus pais, e eu lembro que quando eu fui contar pra minhas avós, que meus avós já tinham falecido, e aí meus pais falaram, mas, né, assim, não se surpreenda se tiver alguma reação ruim, porque, né, outra geração, e é muito diferente. E eu falei assim, não, assim, se ela for preconceituosa, eu não vou admitir isso. Ela tem acesso a todas as informações possíveis que ela quiser, e eu falei, vejam, por exemplo, o Dr. Drauzio Varela. Ele tem a idade da minha avó, e ele não, né, ele tem total empatia pelo outro e tal. Então, é muito curioso como hoje em dia, às vezes, a gente vê a questão da diferença geracional como uma desculpa para o preconceito, para você justificar o preconceito. Então, eu queria te perguntar, doutor Drauzio, o que você diria para alguém que usa essa desculpa, que diz, eu sou de outra geração? Eu não estou dizendo assim de pessoas de 90 anos, não, tá? Estou dizendo de 60, 70 anos já usam isso. O que você diria para isso? Isso é uma desculpa plausível? Não, eu diria procura um psiquiatra, sabe? Porque eu acho que é um caso que você precisa ter um entendimento melhor de quem você é e do papel do outro na sua vida. Eu acho que é um transtorno isso, sabe? E não é porque a maioria tinha esse tipo de transtorno que ele é aceitável, né? Você tem que mudar o comportamento dessas pessoas. E para mudar o comportamento, elas é que estão erradas. Esse é o ponto fundamental. Não é você que está errado, seus avós estão certos, porque são de outra geração. Não, eles são de outras gerações, de outra geração, mas eles estão errados, sempre estiveram errados. Eles é que têm que ser corrigidos, vamos dizer assim, né? Não é a palavra assim também. Uhum, sim. Mudando agora um pouco de assunto, o sentido das águas, histórias do Rio Negro. Eu já comecei a ler aqui, tô adorando, doutor Drauzio, é impressionante realmente a riqueza desse lugar, das histórias que você conta, né? Acho que nos mais de 30 anos frequentando o Rio Negro, você começou indo para lá para pesquisar, né, a riqueza da fauna, da flora, né? Teriam plantas que poderiam ser usadas em tratamentos contra câncer, entre outras doenças. Mas o que te motivou a continuar indo tanto lá? Foi realmente essa pesquisa pelas doenças ou o que você encontrou lá, né? O que te motivou a ir todo ano, várias vezes ao ano, e se deparar com aquela realidade tão pouco conhecida por nós brasileiros, mas que é uma diversidade enlouquecedora? Pedro, eu aprendi no decorrer da vida inteira. Você tem pessoas que tudo que fazem direito. E você tem pessoas que tudo que fazem errado. Não é verdade? Você diz, o cara, ele mete a mão, sai confusão, sai bagunça. A diferença, na verdade, entre aqueles que constroem e os outros que são incapazes de construir, existem muitos fatores, é claro. Mas o mais importante que eu acho é a constância. As pessoas que constroem são pessoas que insistem, que levam a sério, que repetem e que vão fazendo isso por muito tempo. Eu comecei esse trabalho lá e o interesse foi realmente esse de descobrir atividade farmacológica nessa imensa diversidade amazônica. Nós nos concentramos no Rio Negro, porque ali tinha uma série de vantagens. A Unip, a Universidade Paulista, tinha um barco lá que a gente podia usar e foi ótimo funcionar desse jeito. Mas como isso me obrigava a ir com frequência, eu fui descobrindo aquela realidade. Porque a gente, quando fala da floresta amazônica, tem a ideia de que aqui é um tapete verde, que é o oxigênio, é o pulmão do mundo. Uhum. Mitos que não têm nenhuma relação com a realidade. Primeiro, não é um tapete verde. Ela tem uma imensa diversidade. Você vem de avião por cima da floresta, aquela mata fechada, né, que aí parece um tapete meio irregular, e de repente você cai numa caatinga.
uma caatinga, as árvores baixas. Você fala, quem podou essas árvores aqui de uma hora para outra? Né? Que tamanho tinha essa tesoura? Né? É uma diversidade absurda. E quando você entra em contato com os ribeirinhos, com os indígenas que vivem lá nas várias alturas do Rio Negro. Você fala do Rio Negro, você pensa que é um rio, como é o Tamanduateí aqui em São Paulo, ou Tietê, no máximo, né, que vai para o interior. Lá, os rios têm milhares de quilômetros. Eles têm uma quantidade de água absurda. E o Rio Negro vem e se você pega do momento que ele entra na fronteira da Colômbia ali com o Brasil, você pega o rio, tem 1.200 quilômetros até chegar em Manaus. 1.200 quilômetros é mais do que São Paulo a Porto Alegre. Então você tem essa dimensão amazônica, não é? Para aquela paisagem. Muito bem. Quando você entra e começa a conversar com as pessoas, quem são aqueles ribeirinhos, os que moram naquela margem? Já é uma coisa interessante, porque você vê, às vezes, chega e vê uma pessoa ali, uma casinha de madeira linda. As casas são lindas, são minimalistas, né? Parece casa desenhada por criança. Você tem aquele telhadinho, você tem a frente da casa, que é a parede, 2 janelas ou uma janela e a porta. É como a gente desenha a casa quando é criança. Lindas, lindas. As cores são básicas e são escolhidas porque eles vão comprar a cor mais barata que eles encontrarem. Se tem o rosa em promoção, eles pintam de rosa e a janela de azul. Se é o verde, eles pintam a casa de verde. E são de uma beleza incrível e uma beleza sucinta, assim, ao grau máximo mesmo. Aí você conversa com aquelas pessoas, você pensa, se eu estivesse morando aqui, sozinho, minha mulher, às vezes eu sozinho num lugar desse. A casa mais próxima está a 2 horas de remo no braço. Eu ficava louco. Não é verdade? Eu ficava louco. Como é que esse cara consegue viver aqui? No livro eu conto a história de um desses que vivia isolado, né, nesse local, e ele faz carvão, fazia carvão e levava para vender na cidadezinha ali perto, que é Santa Isabel do Rio Negro. E voltava para o lugar dele. Tinha ninguém ali, ninguém por perto. E ele dizia que quando ele ia à cidade, ele conversava com as pessoas, tá, mas eu fico com pressa de voltar. Porque a cidade me tira do eu sozinho. E é uma sensação... O eu sozinho você conhece, né? Sabe? Cada vez menos a gente sabe. Menos. O eu sozinho, né? Mas você tem ideia do que é. Mas como é que um cara consegue viver assim, desse jeito, para sempre? A perspectiva dele é viver desse jeito, é viver sozinho até morrer. Né? Olha que capacidade de adaptação. E eu, ao mesmo tempo, tive e tenho o privilégio de estar atendendo gente em cadeia, em que eu tenho lá hoje uma cela de 12 metros quadrados, 30 pessoas, 30 homens. Como é que você... Contraste. Como é que você consegue entender esse contraste, não é? Eu acho que é um privilégio. Nesse sentido, eu acho que pude aprender muito do comportamento humano, né? Nossa, eu em São Paulo, quando tá domingo, já tá mais parada a cidade, eu já fico me sentindo sozinho. Imagina Eu também. esse moço. Verdadeiro, estamos caminhando aqui para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta antes da gente entrar no ping-pong literário. Mas a questão da morte, né? Você já escreveu um livro sobre o tema e você lida muito, até pela a especialidade médica que você escolheu, né? Oncologia, com essa vivência também, né? Nos presídios que tinham condições, às vezes, de saúde precárias e com a questão da AIDS. Para você, o que foi o mais impactante, assim, de lidar tão de frente com a morte? E o que você aprendeu, né, dessas experiências que você tenta levar com você? Olha, eu acho que...
convivi o tempo todo, né? Minha vida inteira com pessoas morrendo. Eu perdi a mãe com 4 anos e tive muitas mortes na família, entre as quais um irmão com 45 anos. E depois a atividade profissional, oncologia, você tem muitas alegrias, mas você lida com a presença da morte, é o background, é o pano de fundo o tempo inteiro. E eu aprendi uma coisa elementar, que eu vou falar agora e todo mundo diz, engraçado, só você aprendeu, né? Que a vida acaba. A vida acaba, a gente faz de conta, a gente sabe, é a única certeza que a gente tem, mas a gente age como se a vida não acabasse. A gente não consegue lidar com essa realidade. Sei que vai acabar e sei que é imprevisível. E essa imprevisibilidade é o que mais nos atormenta. Então não quero pensar nisso. Não quero pensar de jeito nenhum. Eu também não quero pensar. Se eu ficar pensando o dia inteiro que a qualquer momento eu posso morrer, na minha idade é uma Pois você vai viver uns 130, doutor Drauzio, no mínimo. Concreta essa. É um evento concreto. Pode acontecer mesmo. Mas você, como é muito difícil lidar com isso, Pedro, as pessoas criam a possibilidade da imortalidade. Né? Não pode ser só isso a vida. Pô, o cara vive 80 anos e viveu, passeou, andou pelo mundo, conheceu gente, se divertiu, sofreu também, teve prazeres enormes, não é? Teve o prazer sexual, teve o prazer de, em dia frio, entrar embaixo de um chuveiro e sentir água quente no corpo caindo, com uma delícia, aquela sensação que você não consegue descrever, que a inteligência artificial não vai ser capaz de copiar. Né? Você passar por tudo isso, todos esses prazeres, e você acha que é pouco? 80 anos, 90 anos, como muitos vivem, você quer o quê? Você é um animal, meu. E é um animal mais esperto que os outros, mas não perde a condição animal. Todos morrem, só você que não. Então, eu acho que tem uma coisa que a preocupação, à medida que você envelhece, que é a seguinte. Eu não tenho medo de morrer. Cheguei perto da morte algumas vezes. E a morte te prepara para aquele momento. O medo dá quando você pensa que vai morrer. Ou quando você tem uma surpresa. Chega alguém com um revólver. Você tem um pavor naquela hora. Mas você tem que contar com o seguinte. Você vai morrer, geralmente, hoje, depois de uma doença, não é? Vai morrer depois de uma doença. E a doença te prepara para o momento da morte. Você acaba se entregando por falta de forças, por falta de energia nesses momentos finais. Eu acho que a preocupação, a minha pelo menos, nesse momento, não tenho nenhum medo de morrer. Eu acho que eu morri, acabou, tá bom. Né? Passei tantos anos vivendo essa festa toda aqui, tá bom demais. Mas eu acho que o problema é quando hoje é o problema diferente dos anteriores, né? Quando você começa a ter degeneração neurológica. Aí sim. Aí é muito triste. Aí você tinha que ter o direito de dizer, chega, não quero mais, sabe? Não tinha que ter esse direito. Você percebe que você vai perdendo a cognição, assim chamadas faculdades mentais. Se você perde a memória, você perde a condição humana. Você perde. Quem é o Pedro sem memória? Não sabe o que aconteceu no passado? Você perde a identidade, né? Você não sabe quem é que está do teu lado? Se é teu irmão, se é tua mulher, se é teu filho, se é teu marido. Pô, qual é? Não é? Eu acho que esse é o grande drama da sociedade atual. Né? Uhum. Excelente. Bom, doutor Drauzio, caminhando aqui para o finalzinho, são últimas perguntas objetivas com respostas objetivas. Um ping-pongzinho literário. Combinado? Sim. Um livro de cabeceira. Acho que é o Memórias Póstumas, do Brás Cubas. Por que você escreve? Para ter o prazer de escrever. Um livro que você gostaria de ter escrito? Meu Deus. Acho que é Ana Karenina.
Se você pudesse encontrar qualquer autora ou autor, vivo ou morto, para tomar um cafezinho, quem seria? Machado de Assis. Seu gênero literário favorito? Eu acho que não tem um gênero assim. Não. E não. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual você tem ideia de se você usaria algum pseudônimo? Não tenho ideia mesmo. Doutor Maravilha. Não, isso não seria. Uma música, um artista que você goste muito. Olha, bom, o Brasil tem artistas populares maravilhosos, né? Minha geração foi muito influenciada pelo Chico Buarque, pelo Caetano Veloso, enfim. Eu ainda tenho especialmente Noel Rosa, eu gosto de sambas antigos e de cantores modernos, ou semi-modernos, como Luiz Melodia, como tanta gente maravilhosa. Na música clássica fica mais difícil, né? Porque é tanta gente genial, né? Que fez e nunca mais serão repetidas, né? Fica difícil dizer. Um filme? Um filme, Força Bruta, que é um filme que se passa numa cadeia americana com o Burt Lancaster, que é Brute Force, o filme, em que eles contam em que acontece uma rebelião. Eu acho que esse filme me marcou profundamente. Uma comida? Feijão com farinha. Maravilhoso. Uma viagem inesquecível? Para o Rio Negro. Acho que é para o Rio Negro, não tenho dúvida nenhuma. Tivesse que ser a última viagem que eu faria, eu iria para o Rio Negro. E você está lendo algum livro agora? Agora eu estou lendo esses contos do Tolstói, nesse momento. Tá. E, para terminar, todo mundo que passa aqui ganha um livro de presente, que eu vou pensando, assim, que livro que eu dou. Eu pensei em um aqui para você. Deixa eu ver se você já leu esse livro. Você já leu Anotações de um Jovem Médico, do Mikhail Bulgakov? Não. Não? Ah, então vai ser esse. Eu já li. Eu adoro medicina, tá? Digo que eu sou um médico frustrado. E eu leio toda a literatura médica. E esse livro é muito bom. O Bulgakov, não sei se você já leu O Mestre Margarida. Não li nada dele. Não, maravilhoso. Um russo, assim, necessário. E aqui ele traz histórias de um médico, e até ele foi médico, então é uma coisa meio autobiográfico, durante o período soviético. É muito, muito interessante. Ele foi mandado para trabalhar no interior da Rússia e ele conta, então, a experiência como médico naquele momento, assim, na década de 20. É muito, muito bom e é um baita autor russo. Então, depois eu vou pegar seu endereço, o Dr. Drauzio te mandar esse livrinho traduzido diretamente do russo. Com muito prazer. Muito obrigado, Pedro. Imagina, doutor Drauzio. Então eu queria te agradecer mais uma vez, assim, tô muito, 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 muito feliz mesmo. Mas queria te agradecer mais uma vez, agradecer todo mundo que ficou aqui até o final nessa conversa maravilhosa. Toda terça-feira tem episódio novo. Queria agradecer ao Michel, ao Bruno e ao Igor por tornar esse podcast possível. E até semana que vem. Leia um novo livro do Dr. Drauzio e todos os outros, O Sentido das Águas. E um bom final de semana, boa final de semana, Dr. Drauzio. Para você também, Pedro. Foi um prazer, viu? Um abração. Outro.